E após vocês me pedirem tanto, mas tanto mesmo, apresento a vocês a 8ª parte desse manhwa sinistro. E pretendo também aumentar a frequência, hein, rapaziada? Peço humildemente a quem ainda não se inscreveu no canal do meu irmãozinho que se inscrevam pra ele chegar a 1k e realizar o seu sonho. E também peço para que dê uma visitada no meu canal de anime. Os dois vão aparecer aí no card na descrição. Mete bala no like e bora pro vídeo. A Xarope desumilde ao perceber que seu maridão literalmente foi linchado por todos ali, começa a gritar desesperada dizendo que ela não tinha feito nada de errado e sim era tudo culpa daquela velha ladra. Porém Sankian responde mandando ela calar a porcaria da boca novamente. A senhora diz para dizer que viu a mulher levar um jovem rapaz para dentro de sua casa e foi aquele homem quem roubou as joias, e ao ver que tinha sido pego no flagra saiu correndo completamente desesperado. A grandiosa senhora de Yusheng grita mandando a velhinha calar a boca e perguntando como ousava inventar mentiras sobre ela, enquanto em pensamentos a mesma refletia que tinha pago aquele homem, então poderia levá-lo para sua casa, só nunca tinha imaginado que o mesmo roubaria alguma coisa dela. O mafioso ao presenciar tudo isso se levanta rapidamente e mete a mão na cara da mulher, a chamando de fedorenta, e pergunta à mesma como ela ousava roubar dele e também traí-lo. E completamente em choque, ela quase chorando diz a Liu Gang que não roubou nada dele, que aquela velha estava caluniando ela e não tinha roubado literalmente nada do mesmo. Mais irritado ainda, ele dá outro tabefe da mulher e diz que já imaginava o tipo de pessoa que ela era e que ganhava dinheiro para sustentá-la, mas ela usava o dinheiro para sair com outros homens e ameaça dar um fim na mesma. E ao ouvir aquelas palavras, Sankian intervém na briga dos dois e diz a Liu Gang que já bastava e acrescenta perguntando se o mesmo não devia nada àquela velha senhora que contou a verdade. Sankian também ordena a mulher desumilde para que ficasse de joelhos e implorasse pelo perdão da senhora, antes que ele perdesse completamente a paciência. Ajoelhada, a mulher começa a pedir perdão para a senhora, dizendo que ela não devia ter acusado a mesma sem ao menos ter nenhuma prova. A senhora logo agradece a Sankian, dizendo que se não fosse por ele, ela jamais conseguiria limpar o seu nome, mesmo se ela pulasse no Rio dos Milagres, não conseguiria nada disso. O prota logo responde que a culpa não era dela, então não era preciso agradecer, e acrescenta dizendo que também tinha uma razão pela qual ajudou a mesma, e era que estava precisando de uma governanta e se ela quisesse poderia vir trabalhar junto dele. Ao ouvir aquilo, a senhorinha não conseguia se conter de alegria e diz ao prota desesperadamente que queria sim, e muito. Yang faz um lembrete ao prota que antes de ir embora, Yang ainda tinha dito que precisava dar um jeito em Liu Gang e pergunta ao mesmo o que ele gostaria que fizesse com o próprio. Liu Gang fica extremamente agradecido ao ouvir o prota dizendo a seu irmão que não era necessário mais fazer nada com aquela pessoa de boné verde, pois tudo já estava resolvido. Chegando aos arredores da casa do prota, a senhorinha fica surpresa por ser logo na Vila Montanhosa e pergunta ao prota se ele realmente morava naquele lindo lugar, chamando o mesmo agora de chefe. Sorrindo, Sankian responde a tia He que não precisava o chamar de chefe, sim pelo seu nome, afinal ele não estava acostumado com alguém chamando ele de chefe. Ela fica assustada ao saber o nome de seu novo chefe e novamente surpresa, ela pergunta ao mesmo se ele realmente era Han Sankian. No mesmo instante, ele fica completamente envergonhado e diz que não imaginava que seu nome pudesse ser tão popular em Yusheng, afinal até a tia He sabia o nome dele. A coitada fica mais envergonhada ainda e com medo, dizendo ao prota que na verdade ela só estava muito animada e pede muitas desculpas ao mesmo. Sorrindo, Sankian responde que já estava tudo bem, pois ele estava acostumado com isso, e diz que se ela o chamar de chefe de novo, então ele não iria mais contratá-la. Assim que Sankian entra em sua casa, a velha chata estava esperando por ele, e logo pergunta ao mesmo onde é que ele estava e com quem ele estava para chegar a essa hora, e termina perguntando quem era aquela mulher junto dele. Sankian responde sem sequer olhar no rosto de sua sogra, dizendo que aquela era a senhorita He, e iria ajudá-los a cozinhar e limpar a casa no futuro. Jianglan começa a gritar com o prota, dizendo que agora ele realmente tinha asas duras, afinal ele nem se preocupou em perguntar a ela se poderiam ter alguma governanta, e caso ele não quisesse cozinhar para eles, ela mesma poderia fazer isso. Logo Sankian concorda e diz a tia He que agora, já que tinha alguém para cozinhar, então ela só iria precisar mesmo era limpar a casa no futuro, deixando a mulher sem entender bulhufas. Olhando para a tia He, Jianglan toda desumilde pergunta mesmo se ela queria comer a comida dela que ela cozinhava, e diz que apesar da vontade de He, definitivamente ela não era qualificada para isso. Não contente com todo o desconforto que ela já tinha causado, Jianglan pergunta a Sankian quantos que o mesmo estava pagando para a velha senhora, e se ele na verdade estava usando o dinheiro da família para isso. E com um olhar de ódio, Sankian responde que ela poderia ficar de boa, pois não deixaria com que Jianglan gastasse um centavo para pagar a tia He. O prota todo gentil diz a tia He que aquele quarto de hóspedes a partir de agora seria dela, então o quarto da mesma estava ali em sua frente, enquanto Jianglan gritava perguntando o motivo disso, já que ela era só uma governanta, não merecia estar no quarto dos hóspedes, e grita ao prota novamente perguntando ao mesmo onde é que ficariam os hóspedes no futuro e por que ele não mandava aquela mulher para o quarto de serviço. Sankian diz para dizer à governanta que ele era o dono daquela casa, enquanto ele estiver ali ela poderia ficar naquele quarto, e se alguém da família encher o saco dela novamente, então ela deveria contactá-lo imediatamente. E após todo aquele climão causado, o prota sai de lá e diz a tia He que ela devia apenas se sentir em casa, e diz que tinha famílias morando ali, mas agora estava vazando dali, enquanto Jianglan fica com ódio, que na minha opinião é completamente desnecessário, dizendo que mais cedo ou mais tarde ela iria dar um jeito de tirar aquela nojenta de sua casa. E após jogar um monte de caroço de melancia no chão, a bruxa pergunta a tia He o que ela estava fazendo, e se não estava vendo a semente de melancia no chão, e ordena para que a mesma viesse limpar imediatamente. E depois de humilhar tanto a senhorinha, Jianglan diz que pessoas como ela não sabiam a sorte horrível que ela teve na última vida para poder viver na Vila Montanhosa, e diz que iria avisando a mesma que se ela fizer alguma coisa errada, então
então ela seria demitida. Emburrada e nem ela acreditando no que saía de sua boca, Jianglan diz à governanta que definitivamente Sanqian não era o dono daquela casa. Ah não, então quem é? He Ting diz à velha nojenta que ela não precisava se preocupar e que definitivamente ela iria dar o seu melhor, e caso Jianglan visse algo sujo, poderia lhe chamar que ela iria limpar com o maior prazer. Jianglan grita perguntando à garota se ela era cega ou alguma coisa do tipo para não ver sujeira, e diz que além de tudo queria ajuda dela para enxergar o que estava sujo ou não, e se queria que o salário fosse reduzido pela metade. A nojenta completa sua maldade dizendo à governanta que estava de saída e diz que era melhor que quando ela voltasse tudo estivesse bem limpinho, ou então ela estaria em uma grande enrascada quando ela voltasse. Ao sair com suas amigas, todas paparicavam aquela nojenta, dizendo que era surpreendente, pois agora ela era uma mulher rica que morava na Vila Montanhosa, e isso era de dar inveja em qualquer uma. Logo a mulher responde que o lugar era muito grande na verdade, e morar lá era um pouco desconfortável por ter que cuidar de tudo aquilo, e por isso ela contratou uma governanta e estava pagando para a mesma 1000 yuans por mês. Porém, enquanto a amiga de Jianglan estava paparicando a mesma, outra mulher se vira desesperada, mostrando uma outra mulher que chegava por ali. A mulher estava cercada de seguranças e na mesma hora a amiga de Jianglan diz perguntando quão rica aquela mulher era, a ponto de poder trazer consigo todos aqueles seguranças enormes, e completa dizendo que era realmente legal ser rica e se ela pudesse seria assim também, caso tivesse muito dinheiro estaria bem vestida e rodeada de seguranças. Para a surpresa delas, a mulher rica e loira estava indo em direção a elas e logo começam a perguntar a Jianglan se era alguma conhecida ou coisa do tipo. E ao chegar ainda mais perto, aquela loira pergunta à bruxa se ela era a tal Jianglan e a mesma responde que sim, perguntando quem queria saber. Porém, a única resposta que aquela idiota consegue é obter um baita tapão na fuça. Meu, cada cena assim é muito satisfatória. Sem entender nada, literalmente nada mesmo, Jianglan pergunta à mulher por que tinha batido nela, já que ela nem a conhecia. Porém, novamente, a mulher só responde dando mais um tabefe na cara daquela pamonha que chega a cair no chão, deixando suas amigas preocupadas. A mulher hostil diz em voz alta para que se lembrasse de seu nome de agora em diante, Xixue, e ordena para que Jianglan não se destacasse muito de agora em diante. A mulher termina gritando antes de se retirar que caso Jianglan incomodá-lo novamente, então ela iria se arrepender amargamente por isso. Assim que a mulher se retira dali, as amigas de Jianglan disparam perguntar quem era aquela mulher e por que a mesma tinha batido em Jiang, enquanto uma delas dizia que não acredita que aquela era uma pessoa comum. Outra pergunta à cobra, ops, sogra, se a família dela não tinha provocado alguém muito poderoso. Completamente humilhada, Jianglan resmunga sobre aquela mulher e responde que não deveria deixá-la ter uma oportunidade de devolver o tapa. Caso contrário, ela iria arrancar o maxilar no tapa. Que isso, Jianglan House? E assim que Jiang retorna para a casa do prota, logo ela começa a gritar com a governanta que já tinha sido avisada que não queria nenhuma sujeira espalhada por ali. Toda assustada e com cara de choro, a pobre senhora responde que já tinha limpado mais de 3 vezes, mas mesmo assim iria limpar novamente. Jianglan empurra a coitada dizendo que era para ela cair fora e pergunta se ela não tinha entendido a linguagem humana e ordena para que a mesma desaparecesse de sua casa enquanto tia He ficava pedindo por outra chance. O pai de Xia logo chega e começa a ver toda a bagunça e ao ver Jiang brigando com a senhora fica se perguntando o que estava vendo e qual era daquela mulher ali. O Fred Flintstone chega perguntando a Jianglan o que tinha acontecido com seu rosto e pergunta mesmo se tinha sido aquela mulher ali que bateu nela. Com uma cara de ervilha, Jianglan responde gritando se não tinha sido aquela governanta que o genro dele contratou, quem mais seria? Afinal, só tinha ela por ali. O covardão mete a mão na cara da coitada gritando que era pra ela sair da casa, já que ela era apenas uma empregada e ainda assim se atreveu a bater em sua chefe. Mano, me põe com esse maluco num ringue, por favor. Chorando, tia He diz que não tinha feito nada e pergunta a Jianglan por que a mesma estava inventando essas coisas a respeito dela. Mano, como esse cara engordou do nada, velho. Enfim, Suogu grita para a governanta perguntando se ela achava que ele era estúpido para acreditar que Jianglan tinha se machucado daquela forma sozinha. Com o olhar do mal, Jianglan se senta no sofá dizendo à senhora que caso ela não estivesse mais aguentando era só sair, afinal aquela família não precisava mais dos serviços da mesma. E o lutador de sumo fracassado dá um baita empurrão na coitada, perguntando à mesma se ela não tinha ouvido que era para vazar daquela casa. Toda capengueta, a coitada pede desculpas ao imbecil e diz que não precisava de tanto ódio, pois ela já estava indo embora. Enquanto ela se retirava, Gu diz em voz alta que isso era uma vergonha. Afinal, onde já se viu uma serva ferir a sua mestra? Mano, que ódio desse velho. Sanqian finalmente chega com Yishi e ao ver os seus sogros sentados ali no sofá numa boa, pergunta aos dois onde é que estava a tia He. Enquanto apontava para o rosto de sua esposa, o cara diz a Sanqian que a mulher que ele contratou era horrível, pois acabou batendo na sogra do mesmo. Porém, Sanqian, sagaz como sempre, logo percebe a maldade no ar e também vê tia He descendo as escadas com suas coisas com o rosto todo vermelho. Ela diz ao prota que estava indo embora, pois não queria mais incomodar essa família e completa dizendo que era muito grata pela ajuda que teve do prota. Mas Sanqian segura o braço da coitada e diz a ela que se ela não se impor e contar a verdade sobre o que aconteceu para ele, não daria para ajudá-la. E completa perguntando onde é que ela ficaria e como ajudaria a filha dela. E também pergunta se alguém iria contratá-la após sair dali, deixando a coitada muito reflexiva. Logo ela dispara dizer ao prota que realmente não fazia ideia do que tinha acontecido, pois quando Jianglan chegou à tarde, o seu rosto já estava ferido, deixando todos surpresos por ali. Com o tom irônico, o prota diz a Jianglan que era óbvio, ou ela se machucou propositalmente ou apanhou de alguém na rua e culpou outra pessoa nada a ver para esconder a vergonha, deixando a velhota muito irritada com tudo isso. O prota muito irritado grita com Jianglan e pela primeira vez a chama pelo nome, dizendo que não era para mesmo testar a porcaria de sua paciência. Nesse momento, Jianglan se levanta rapidamente do sofá perguntando ao prota como o mesmo ousava chamar ela por seu nome, afinal ela era sua sogra e ele deveria ter mais respeito. Yingxia, toda preocupada, pergunta a sua mãe quem tinha batido nela e o porquê ela estava culpando a coitada de Tia He por aquilo. E até mesmo o covardão se aproxima de sua esposa perguntando todo jururu quem nessa terra foi quem machucou o rosto dela. Novamente, dando piti igual uma criança, ela se joga no sofá perguntando por que
porque ninguém acreditava nela e diz que seu marido preferia acreditar naquela serva que acabou de chegar no que nela mesma. Sang-hyeon então diz que já que Jang-lan não queria admitir, então ele poderia pedir ao departamento de segurança as filmagens da casa para ver se ela realmente apanhou na casa ou fora. Então teriam uma prova de verdade. E ainda fazendo o berro e batendo no sofá, ela diz ao prota que realmente não tinha sido a tia Rê quem bateu nela, e sim alguém de fora, e pergunta ao prota se ele também iria bater nela agora. O valentão aponta o dedo para sua esposa, gaguejando sem saber o que dizer depois do que tinha feito. Mas Jang-lan pergunta se ele realmente era tão fortão assim, por que não ia atrás de quem fez aquilo com ela para vingá-la. Mas Sang-hyeon, muito irritado, grita mandando os dois pararem de briguinha e se adiantarem para pedir perdão a tia Rê imediatamente. Jang-lan, mais irritada ainda, pergunta ao prota se ele estava brincando com ela, afinal, por que ela deveria pedir perdão para uma serva, e completa perguntando se Sang-hyeon ainda tinha respeito por sua sogra. Full pistola, Sang-hyeon diz que já que ela não queria pedir desculpas, então poderia pegar as suas coisas e vazar dali, afinal aquela era sua casa, e grita ordenando para que Jang-lan saísse da príula de sua casa imediatamente. Com isso, fica um baita de um climão. Xia não sabia o que fazer, Jang-lan muito irritada e o bundão com muito medo de morar na rua. E para ser justo, Sang-hyeon diz que ela deveria pedir desculpas para a tia Rê, e talvez ele decidiria ir atrás de quem foi que bateu nela, enquanto a velha refletia que aquela mulher tinha muitas seguranças consigo, e Sang-hyeon era apenas um imprestável e se perguntava se aquele lixo realmente queria que ela confiasse nele para vingá-la. Mas ela se levanta refletindo que de qualquer forma não perderia nada se pedisse desculpas, e também ele realmente era o dono da casa, e lógico que ela não queria dormir na rua caso fosse expulsa de lá. Jang-lan se aproxima de Hae-ting e pede desculpas à mesma e pergunta se ela estava feliz agora. Logo depois, Suho-go também pede desculpas, dizendo que foi imprudente e impulsivo demais. Toda sem jeito, tia Rê se curva pedindo para que eles não se importassem com aquilo, pois foi tudo um completo mal-entendido. Enquanto a coitada voltava para o seu quarto, Sang-hyeon se senta cara a cara com sua sogra e pergunta mesmo quem foi que enfiou a mão na cara dela. Aos prantos, Jang-lan diz que nunca tinha visto aquela mulher em toda sua vida, porém a mesma havia dito que seu nome era Shijing. Ao ouvir o nome, Sang-hyeon pela primeira vez fica completamente em choque, resmungando que não podia ser ela. Em pensamentos, ele refletia se a mulher estava tão orgulhosa de ser a nora da família Han e também foi desprezada pela família Han e engoliu toda a sua raiva da família Su por tanto tempo, e agora ela acreditava que Sang-hyeon era tão inútil que precisasse da ajuda dela. Jang-lan pergunta ao prota se ele realmente conhecia aquela mulher, e caso ele conseguisse vingança, então ele iria tratá-lo bem de agora em diante. Sang-hyeon, meio cabisbaixo, apenas responde a Jang-lan que não podia ajudá-la com isso dessa vez. A velha logo responde que sabia que Sang-hyeon era um inútil, afinal ele não podia nem mesmo ajudá-la com esse pequeno problema e queria ficar se gabando na frente dela. Sang-hyeon diz que essa mulher sempre traz consigo 12 seguranças quando viaja, mas eles não são normais. São todos aposentados das forças especiais, por esse motivo não era qualquer pessoa que poderia bater de frente com eles. Xia, ao ouvir aquilo, fica surpresa e assustada e logo pergunta a Sang-hyeon que tipo de pessoa influente aquela mulher era para ficar andando com 12 seguranças assim em plena luz do dia. Sentada e preocupada no sofá, Sang-hyeon completa dizendo que nem mesmo a família Chan ousava provocar aquela mulher. Suho-go, estressado, pergunta a Jang-lan qual era o problema da mesma e como ela poderia provocar alguém tão poderoso a esse nível. Chorando novamente, Jang-lan responde que definitivamente ela não fazia ideia do que tinha feito, afinal nunca tinha visto aquela mulher em toda a sua vida. Sang-hyeon acrescenta dizendo que por sorte isso não era mais um problema, pois já que essa mulher ousou machucá-la, então o assunto já estava mais que resolvido. Caso contrário, com toda a força e poder que aquela mulher possui consigo, ela conseguiria destruir toda a família Su da noite pro dia. Jang-lan diz que aquela mulher havia dito para ela não se destacar muito para não a envergonhar, porém não tinha entendido o que a mesma quis dizer com isso. Logo o prota se retira dizendo que precisava mesmo tomar um ar, enquanto Xia, toda preocupada, pede ao mesmo para que tomasse muito cuidado. Sang-hyeon vai até o hotel da península, mas os guardas dizem ao jovem mestre que pediam desculpas a ele, porém não poderiam deixá-lo entrar, pois a chefe deles não tinha informado a chegada do mesmo. O prota diz que realmente precisava entrar e com um tom desafiador ele pergunta aos rapazes se eles iriam mesmo tentar impedi-lo disso. E os seguranças pedem por favor para que o jovem mestre Sang-hyeon não dificultasse as coisas para eles. Caso mesmo continuasse insistindo em entrar, então não deveria culpá-los por serem bem indelicados com ele. O prota então ativa sua aura de toda a raiva que o mesmo tinha acumulado e pede para que os seguranças viessem para cima e mostrassem o que tinham. E, lá ele, os seguranças então pedem perdão a Sang-hyeon por terem que enfiar a mão na cara dele e logo partem para cima do prota. Porém, de uma forma completamente absurda, Sang-hyeon consegue desviar dos golpes daqueles guardas treinados, mandando eles para longe com contragolpes. Enquanto Sang-hyeon se aproxima dos outros seguranças, eles começam a ficar desesperados, se perguntando desde quando o jovem mestre ficou tão poderoso a ponto de derrubar dois guardas com apenas um soco. Eles todos avançam para cima de Sang-hyeon, dizendo que agora isso não importava mais, pois não poderiam deixar entrar, enquanto gritavam pedindo perdão ao mesmo por terem que fazer aquilo. E para a surpresa de todos eles, inclusive a minha, Sang-hyeon derruba todos aqueles brutamontes sem o menor dos esforços e logo vai em direção à porta para entrar no hotel. Ao entrar na sala da mulher, a mesma dispara dizer que o velho Yan havia mencionado uma vez que Sang-hyeon possuía um talento incrível, e completa dizendo que por mais que tivesse dúvidas antes, agora vendo com seus próprios olhos, definitivamente o velho esteve certo durante todo esse tempo. Sang-hyeon se senta no sofá perguntando a sua mãe por que a mesma tinha batido em Jang-lan, e logo a mulher responde que parece que aquela velha mocréia judiava de seu filho, então ela queria que Jang-lan se lembrasse sempre do que tinha feito com ela. E o prota, muito irritado, responde a sua mãe que não queria que ela ficasse se intrometendo em seus próprios negócios e esperava de verdade que ela não lhe causasse mais nenhum problema. Ela logo responde em seguida dizendo que mesmo que Sang-hyeon, embora estivesse indo muito bem, o mesmo era realmente inútil aos olhos daquela velha senhora, e que se ele é forte, então deveria mostrar isso para o mundo, para que então reconhecessem e respeitassem sua força. Geral concorda com isso, né não? Sang-hyeon logo retruca dizendo que definitivamente não estava interessado em ouvir os sermões dela, e completa dizendo que aconselha que ela voltasse imediatamente para Yanjin. Afinal, ela era uma pessoa muito
muito grande e poderosa para ficar em um lugar pequeno como Yunchen que não poderia acomodá-la. Jin responde ao Prota que depois daquela conversa definitivamente ela iria embora e que Sankey poderia brincar em Yunchen o quanto quisesse, mas ele tem que se lembrar que não poderia sempre esconder a sua força de todo mundo. Sankey se retira dali explicando a sua mãe que uma pessoa sábia sempre esconde sua arma mais forte e espera o momento certo e preciso para usá-la com maestria. Assim que o Prota se retira da sala, a mulher fica refletindo que nem mesmo a família Han tem aquele tipo de confiança, então de onde foi que Sankey tirou aquilo? Ou será que tudo isso era apenas arrogância? E fica se perguntando se o motivo da confiança de Sankey era porque o mesmo pensava que a família Han daria cobertura ao mesmo sempre que ele precisasse e que ele na verdade não deveria pensar que as coisas fossem simples assim. Afinal, se não fosse por ela, o Prota não teria oportunidade de comprar um imóvel de água fraca, caso contrário, a senhora idosa o colocaria definitivamente na cadeia em vez de Hanjun. Afinal de contas, ele e seu irmão eram gêmeos, e ambos pareciam um mesmo, e até a galera de fora não conseguiriam distinguir quem é quem entre os dois. Mais tarde, ao anoitecer, Jangela pergunta a Xia se o nome da mesma estava na escritura da casa, e a garota logo responde que não, perguntando por que disso. Sua mãe dá de dedo na cara dela, perguntando a mesma se ela era estúpida e por que ela era tão descuidada a ponto de permitir isso, e diz que ela deveria conversar com Sankey para transferir a propriedade da vila em seu nome. Xia pergunta a velha por que a mesma queria que ela fizesse isso, pois definitivamente traria muitos problemas a ela, e ela realmente estava muito cansada com o trabalho da empresa, então não tinha tempo para lidar com esse tipo de coisa. Gritando, Jangela pergunta e se Sankey se divorciasse dela? O que é que ela faria? Afinal, hoje ele teve uma atitude grosseira e arrogante, pois ele sabe que ele é o único proprietário dessa casa. Logo, Xia se levanta dizendo à sua mãe que tudo que tinha acontecido hoje era culpa de Jangela, e ela não deveria voltar a culpar Sankey por isso de novo, e definitivamente não faria com que Sankey passasse a casa para o nome dela. Xia completa dizendo que a vila foi comprada somente por Sankey, então era mais do que justo que a escritura da casa estivesse apenas no nome dele, deixando a sua mãe surpresa com a reação da garota. Porém, Jangela não aceita a resposta da filha e diz a mesma que ela era ridícula por pensar que Sankey seria fiel a ela pelo restante da vida dele e que ele não tinha sequer pensado em seu próprio futuro. Com isso, a garota fica muito irritada e diz à sua mãe que já entendeu o que ela queria, que Xia passasse a vila para seu nome e depois se divorciasse de Sankey e que isso definitivamente não ia rolar. Opa, menina sagaz. Ela sai dizendo à sua mãe que não sabia se Sankey permaneceria fiel a ela pelo restante de sua vida, mas se Jangela quisesse que Xia se divorciasse de Sankey, então ela estava sonhando, e fecha a porta na cara da mocreia velha, que fica resmungando que aquela menina atrevida não respeitava mais nem a própria mãe, e diz que já que Xia se recusa a fazer isso, então ela iria fazer por si própria. Já no quarto, Xia pergunta ao Prota se o mesmo tinha conseguido entrar em contato com seu antigo colega de classe, e diz também que recentemente os seus caminhões nem mesmo conseguiam transitar direito sem serem interrompidos, e se isso continuar as coisas então ficariam extremamente ruins. O Prota logo responde que ainda não tinha tido contato com seu amigo, mas assim que possível ele irá dar um jeito de resolver esse problema para sua esposa enquanto estava encantado com a beleza da garota. Ela se senta triste na cama dizendo ao Prota que definitivamente esperava que após isso o projeto pudesse continuar normalmente. Sankey então responde a sua amada que ultimamente ela tinha estado muito na correria e dava pra ver o quão cansada a mesma estava, e que com certeza uma massagem nos pés ajudaria a coitada. Enquanto Sankey massageava os pés de Xia, ela acaba dizendo em voz alta que aquilo era muito gostoso e completamente em choque ela fica se perguntando por que tinha dito aquilo, pois foi muito estranho mesmo. Após continuar a massagem, Xia começa a fazer uns sons meio sus, e a garota envergonhada novamente se pergunta por que fez isso, enquanto o Prota ficava se perguntando que preula foi aquela. No desespero causado pela vergonha, ela acaba chutando o Prota sem querer, dizendo que não precisava de massagem, afinal eles precisavam mesmo era descansar e dormir, porque tinham que acordar bem cedo no dia seguinte. E Sankey, observando ela, reflete que realmente Xia ficava muito fofa quando tímida, e definitivamente ele queria ouvir aquela voz que ela fez de novo. No dia seguinte, enquanto caminhavam, Xia diz ao Prota que costumava sonhar em fazer corrida matinal na montanha muitas vezes, mas nunca esperou que isso se tornaria realidade. E Sankey, todo sorridente, responde dizendo que dava pra ver no rosto da garota como ela realmente estava feliz, e só de presenciar isso já dava uma satisfação imensa nele. E ao ver a sua esposa ali tomando ar, ele fica até babando e acaba soltando em voz alta dizendo a Xia que ela realmente era extremamente linda. A garota fica muito sem graça e pergunta a Han Sankey desde quando o mesmo estava se tornando um galanteador. E sem graça o cara responde que não era conversa fiada, ele apenas estava dizendo a verdade. Sorrindo e olhando para o garoto com um olhar inocente, Xia pergunta ao mesmo quão bonita ele achava que ela era e poderia ser na verdade. Sankey responde dizendo que Xia é mais bonita que rios e montanhas, e também é muito mais deslumbrante do que a lua e as estrelas juntas. Nesse momento a garota fica completamente envergonhada e diz ao Prota para que não dissesse mais nada, pois aquelas palavras lhe deram muito arrepio e isso era realmente muito embaraçoso. Deixando o coitado sem entender nada, Xia começa a correr novamente, dizendo a Sankey para que o mesmo não falasse mais aquelas coisas bobas e voltasse a correr. Enquanto corria, Sankey reflete que às vezes pensavam em não perseguir a fama e a fortuna com todo o seu poder e dinheiro, apenas para que pudesse aproveitar uma vida calma e tranquila ao lado de Swing Xia. Porém, essa ideia não seria muito boa, pois ele acabaria servindo de degrau para todos que almejavam seu poder e isso definitivamente acabaria afetando Xia. E é exatamente por esse motivo que Han Sankey precisava se esforçar ao máximo para aumentar a sua força e poder para que assim conseguisse proteger Xia do que realmente estava por vir. Já no outro dia, no edifício da família Su, Haishao diz a ela que ainda não tinha resolvido o problema com a cooperação e se ela estava com problemas. Afinal, a vovó tinha esperanças nela e a mesma não deveria decepcionar a velhinha. Mano, mas é tudo culpa desse otário, velho. Poucas ideias, Xia responde a Haishao perguntando ao mesmo se ele já tinha se esquecido do verdadeiro motivo deles estarem nessa baita enrascada. E Han se intromete dizendo que era verdade, e diz que também a vovó não iria cogitar mudar a pessoa responsável pela cooperação caso não faltasse habilidades em Xia, e completa dizendo que não
sabia como Xia seduziu o proprietário da empresa, mas uma mulher tem várias maneiras de seduzir um homem. Xia fica muito irritada e pergunta àquele idiota se a mesma achava capaz de lidar com esses assuntos, e que ela estava tendo tanto tempo prestando atenção ao presente de noivado, confiando seu futuro a um homem que nem sequer havia aparecido. A Xarope responde que quando se casar com alguém da família rica, ela não irá mais nem olhar na família Su, então não tinha o menor problema para ela tudo isso que estava acontecendo. Xia corta o barato da mesma, respondendo que por enquanto ela ainda era sua assistente e tinha que ouvi-la, e que era melhor que Han rezasse para que aquele homem aparecesse logo, então assim ela poderia ser dispensada. Se retirando, a garota manda que os dois não ficassem ali parados e fossem para a sala de reuniões, pois ela faria um anúncio muito importante dali a uns 15 minutos mais ou menos.